Quero começar com uma conversa convidando você para olhar para dentro por um instante. Você já se percebeu sendo muito exigente consigo mesmo? Sempre sentindo que precisa fazer tudo certo, que fica cumprindo seus deveres, que ser responsável é importante, como se errar fosse uma coisa inaceitável, imperdoável? Muitas pessoas vivem assim, né, sendo fortes, corretas, disciplinadas, justas, né, querendo muita justiça. Mas por trás dessa postura pode existir uma história emocional muito mais profunda. Bem-vindo, você está no canal Papo Humano, é um prazer estar aqui com você. Eu sou Alexandra Fogatti, estou com as parceiras Alessandra Schinemann e Cintia Almeida. E se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo e aproveite para olhar os mais vídeos que tem no nosso canal. Nós estamos fazendo uma série, né, das 5 feridas emocionais da Lisa Bourbeau. E se você quiser, já vai lá e assiste todos os capítulos. E se você já é alguém, né, que está aqui acompanhando a gente, eu fico mais feliz ainda por você estar aqui, né, meninas? E vamos junto nessa jornada de hoje, né, aprofundar um pouquinho sobre o que ela fala, descreve nas feridas emocionais hoje, que nós vamos trazer sobre a ferida da injustiça. Então, antes de eu começar, aproveita para se inscrever no canal, aproveita para compartilhar com alguém, se você já gostar, já compartilha e dá o seu joinha aí, tá bom? Essa ferida da injustiça, ela costuma surgir quando a criança cresce em ambientes muito exigentes, rígidos ou emocionalmente pouco demonstrativos. E não significa necessariamente que não havia amor, né? Mas que muitas vezes o amor vinha acompanhado de muitas expectativas. Então, frases como: para de chorar, você precisa fazer melhor, isso não está certo, seja mais forte. Então, são frases que vão entrando na criança, né? Que a criança começa a perceber de alguma maneira que ela precisa se comportar de uma forma determinada, uma forma para ser reconhecida, algo que o adulto reconheça que ela é importante, que ela existe, e assim ela vai se sentir mais amada. Então, ela aprende, né, dessa forma, a controlar as suas emoções, amadurece muito mais cedo, ela aprende a valorizar muito o que é correto, o que é perfeito, né? Dentro dos padrões de certo e errado de cada um. Mas aí dentro dela pode nascer um sentimento bem silencioso de que algo não foi tão justo. E o justo em que lugar? Emocionalmente. Então ela sente que existe uma injustiça emocional. E para lidar com essa sensação, a psique, né, a psique da criança cria uma forma de proteção, uma máscara social. Cíntia, quer contar pra gente qual que é essa máscara? Olá, pessoal, tudo bem? E essa proteção é o que a Lise Bourbeau chamou de máscara de rigidez. A máscara é uma estratégia inconsciente para evitar aquela dor antiga, que volte e voltar a ser sentida aquela dor, porque como a criança já conhece, já sabe como aquilo é desagradável, ela se coloca nessa máscara da rigidez. Então a pessoa passa a acreditar, muitas vezes sem perceber, que precisa ser forte o tempo todo, correta, impecável. E na vida adulta, isso pode aparecer dentre vários comportamentos, como, por exemplo, uma autocobrança muito intensa. A pessoa sente que precisa fazer tudo perfeitamente e pode se frustrar muito quando sai do controle, porque nem tudo, às vezes, a gente consegue ter esse controle, né, sobre as situações. Pode surgir também uma grande dificuldade, e isso é muito comum, a gente vê nas pessoas que têm esse tipo de ferida, e essa máscara da rigidez, a pessoa também usa, mesmo quando ela está muito triste ou ferida. Ela tenta sempre manter aquela postura firme, como se não pudesse mostrar nenhuma vulnerabilidade. Outro aspecto muito comum das pessoas com essa ferida é o senso de responsabilidade. A pessoa está sempre ali assumindo tudo, querendo tudo para ela, como se isso provasse o quanto ela é boa, né? O quanto ela é suficiente, o quanto ela é responsável, o quanto ela não tem essa fragilidade. São pessoas muito comprometidas, confiáveis e dedicadas. Mas muitas vezes, por conta disso, elas assumem mais tarefas do que elas conseguem sustentar. Então, elas acabam se sobrecarregando. E aí também surge um outro problema, que é a grande dificuldade em pedir ajuda. Elas preferem fazer tudo sozinhas, resolver tudo sozinhas, porque sentem lá no fundo, intimamente, que precisam dar conta.
E isso acontece porque existe uma crença silenciosa. Eu preciso ser perfeito para ser valorizado. Essa máscara ajudou muito aquela criança a sobreviver emocionalmente, mas na vida adulta, isso pode se transformar em cansaço e uma tensão interna muito grande. Ale, E agora a gente vai ver então quais são os sinais que essa ferida pode dar no corpo e qual seria o caminho de cura, né? Então, porque as feridas elas não ficam apenas na memória ou na mente, né? Não é só o corpo emocional. Elas podem também se expressar no corpo, né? Então, segundo a abordagem da Lise Bourbeau, pessoas que carregam a ferida da injustiça muitas vezes apresentam sinais físicos relacionados a essa rigidez que a Cíntia estava descrevendo, né? Então, entre elas, uma postura muito reta, né? Muito controlada, né? Aí é uma pessoa assim com uma aparência firme, contida, né? Você já viu até aquela pessoa, né, um pouco sisuda, né? E é uma pessoa que está sempre com uma tensão frequente, né? Ombros no pescoço, mandíbula contraída, né? Então, aquela pessoa que está sempre demonstrando uma tensão, mas que, por um lado, ela está querendo demonstrar uma segurança, uma firmeza, né? Inclusive, essas pessoas podem até desenvolver ATM, né? Ficar com a mandíbula rígida aqui, né? Então, até, né, ocasiona aquele probleminha aqui na ATM, na articulação, né? São pessoas que têm ali sinais mais calculados, mais disciplinados, né? O corpo, ele parece manter uma postura constante de controle e vigilância. Do ponto de vista energético, também pode existir uma tendência da pessoa viver muito conectada à mente e o raciocínio. Então, ela é muito mental. Enquanto o corpo emocional, ele fica mais protegido. Então, pode haver dificuldade em acessar sentimentos mais profundos ou expressar vulnerabilidade, né? Então, se aquela pessoa que quer aparentar segurança, né, que manter a postura, ela não vai, né, demonstrar vulnerabilidade e ela não vai expressar os sentimentos dela, né? Mas é importante, né, de lembrar algo fundamental. Essas características, elas não são defeitos, né? Lembra que a gente vem falando em todos os vídeos, né? São características. Então, e a gente traz isso justamente para cada um fazer uma reflexão e tentar identificar, né, onde encontra em cada um de vocês e ver de repente qual é a ferida que está te tocando, ou está te assonando nesse momento, ou em algumas situações, né, da sua vida, né? Então, elas são estratégicas de proteção, né, que surgiram em algum momento da vida. Então, o processo de cura da ferida da injustiça começa quando a pessoa percebe que não precisa mais viver tentando provar o seu valor através da perfeição, né? Ela começa quando ela se permite algo muito simples, mas profundamente transformador, que é o quê? Sentir, errar, descansar, ser humana. Né? Então ela sai daquele papel de super-humano, de dar conta de tudo, de ser a Mulher Maravilha, guerreira, forte, que está sempre no controle da situação, e ela se permite sentir, né? Ela vê que errar não é um problema, tudo bem errar, né? O importante é, legal, eu errei, vamos ver, né? Vamos continuar, vamos ver o que eu posso fazer de diferente e seguir em frente. Né? Então, porque muitas vezes, por trás de alguém extremamente forte, correto, existe apenas uma criança que um dia aprendeu que precisava ser perfeita para ser aceita, né? Então, o caminho de cura é justamente descobrir que o amor não precisa ser merecido, ele pode simplesmente ser recebido, né? Então, você já viram aquelas pessoas que fazem de tudo e não sabem receber, né? Elas acham que elas nunca são suficientes para receber algo. Né? Elas não aceitam, elas têm dificuldade em aceitar presentes, em aceitar carinho, em aceitar amor, elas acham que estão sempre devendo, né? E é meio que quando um na elogio, né? verdade, Coisa, até um desculpa te elogio. cortar, mas coisa simples é como Exato, um elogio, às vezes isso. ela. É, é aquela pessoa que você fala assim, nossa, que roupa bonita! Ai, paguei baratinho na É, promoção, né? A mulher sabe bem é, como é isso, né? é. Então tá Ah, sempre essa tipo se miséria, imagina. isso, né? Tá sempre se desvalorizando, né? É, Então, é. assim, às vezes a pessoa faz um super trabalho, alguém vai lá, dá parabéns, elogia, a pessoa, não foi nada, não fiz mais que a minha obrigação, Fica até com né? vergonha de receber, né? Não sabe receber. Exato. E não sabe receber. E nem dá, né? Porque se você não sabe É,
receber, você também não sabe dar, porque são as duas polaridades, o dar e receber. Então, se você não está sabendo receber, você também não está sabendo dar. Então, da mesma forma, é uma pessoa muito crítica com os outros, Uhum. né? Então, uma pessoa que, se ela não valoriza nela, ela não reconhece nela que ela fez um bom papel, que ela fez um bom trabalho, ela também vai ter dificuldade em reconhecer o outro, né? De elogiar e de falar para o outro, nossa, parabéns, você fez um bom trabalho. Ela também vai ter essa dificuldade. Ela normalmente vai ser muito crítica, É. vai dizer para um filho, por exemplo, ou para um cônjuge, ou pra, né, alguém do relacionamento, pai, mãe, você não fez mais nada que a sua obrigação, né? Porque para ela é realmente assim como ela sente. Então, É se mostrar é vulnerável, né? Até quando você vai dar o exato, elogio para alguém, né? exatamente, é isso mesmo. A Então, rigidez faz isso. Tem também o a rigidez aspecto faz isso. tem também o aspecto que a pessoa que leva essa máscara, como a gente falou, né, o excesso da justiça. Briga, aí fica rígido, né? Vai para a polaridade que briga por centavos, quer que a conta seja dividida certinho, Nossa, eu sabe? já Por passei por isso. centavos. Tudo tem que ser muito justo, né? É, É, E eu acho interessante essa sensação de que está sempre alguma coisa errada, sempre como se alguém tivesse sendo passada para trás, porque é o isso, injusto. Ela carrega, né, numa polaridade a injustiça. Então parece que sempre algo está injusto, que alguém está querendo passar ela para trás, alguém está falando as coisas erradas. Então existe esse sentimento que é forte que vai fazendo essa rigidez ficar cada vez maior, porque exatamente. por que que eu estou sempre nessa defensiva, né? Para que eu estou sempre achando que está todo mundo contra mim? como se fosse uma perseguição mesmo até, né? Isso, É a própria Exato, é pessoa isso mesmo. que tem essa sensação, né? Uhum. Não é de fora, é ela que tem essa percepção, né? é isso. É, como a gente sempre fala, é tudo de dentro para fora, É, né? é, A gente acha que é de fora para dentro, né? A gente acha a pessoa tá me não, perseguindo, mas na verdade, né, é você mesma que não se aceita, né, em errar, em falhar, né, em receber tudo isso que a gente já comentou até aqui, né? Então, para encerrar esse bate-papo de hoje, saiba que a verdadeira justiça interior começa quando você para de se cobrar perfeição e começa a se oferecer compaixão. Então, tenha compaixão contigo mesmo e automaticamente você vai influenciar o seu ambiente, tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença. Não esquece de deixar o seu like, acionar o sininho, compartilhar com o maior número de pessoas, que a gente está aqui sempre, toda semana, né, dedicando esse tempo, tendo essa conversa com vocês sempre com muito amor, tá bom? Muito obrigada, meninas, e Tchau. até a próxima. obrigada a vocês. Até a próxima, tchau.